Oi, pessoal! Essa é uma aula da primeira série do ensino médio e nós vamos aprender sobre os números quânticos. E o que são números quânticos? Os números quânticos são números que indicam a localização de um elétron específico, ou seja, a possível posição de um elétron específico de um átomo. Na nossa aula anterior, a gente falou que um átomo é a menor parte da matéria e que o átomo ele apresenta duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera é onde se localiza os elétrons de um átomo. Um átomo ele vai ter um número atômico. O número atômico é a mesma coisa que a quantidade de elétrons que um átomo pode ter no seu estado neutro. Para que a gente possa resolver exercícios de números quânticos, a gente precisa saber qual é o número atômico do átomo. E a partir do número atômico, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. A partir da distribuição eletrônica, a gente vai descobrir qual vai ser o nível e o subnível de um átomo. A partir da distribuição eletrônica de um átomo, a gente vai descobrir quantas camadas esse átomo vai ter, que vai representar a quantidade de níveis que esse átomo vai possuir, qual é o último subnível da distribuição eletrônica, e a partir dessas informações a gente vai conseguir descobrir quais são os números quânticos desse átomo em questão. Então, um átomo ele pode ter as camadas K, L, M, N, O, P e Q, que representa os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada nível pode ter os subníveis. Então, no nível 1, a gente vai ter um subnível, que é o subnível S. Na camada L, que é o nível 2, a gente vai ter dois subníveis, que é o S e o P. No 3, no terceiro nível, a gente vai ter os subníveis S, P e D. No nível 4, a gente vai ter quatro subníveis, que é o S, o P, o D e o F. Cada subnível vai conter ali uma quantidade de elétrons que suporta. Então, a gente vai ter no subnível S até 2 elétrons. No subnível P, até 6 elétrons. No D, 10 e no F, 14. Neste momento, vocês não têm que se preocupar com distribuição eletrônica, porque nós vamos aprender no próximo capítulo. O que vocês precisam saber é que os números quânticos são representados por 4 tipos, que é o número quântico principal, que é representado pela letra N, o número quântico secundário, que é a letra L, o número quântico magnético, que é o Ml, e o spin, que é o S ou Ms. Nessa aula, a gente vai aprender sobre o número quântico principal e secundário. A gente vai usar como exemplo o elemento químico cálcio, que é um átomo que tem número atômico igual a 20, ou seja, ele vai ter 20 elétrons. Pela distribuição eletrônica do cálcio, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2. Se a gente for contar a quantidade de elétrons que a gente vai ter no total de subníveis dessa distribuição eletrônica, a gente vai ter 2, 4, 10, 12, 18, 20, que é exatamente a quantidade de elétrons que esse átomo vai ter. Nessa distribuição, a gente chegou aqui no último, que é o 3s2. O número 3, ele representa o nível desse átomo. A letra S vai ser o subnível. E o 2 é a quantidade de elétrons que eu vou ter nesse último nível, nesse último subnível. O número quântico principal, ele vai representar qual é o último nível da distribuição eletrônica feito daquele átomo. O número quântico principal, ele vai ser de 1 até o número 7, que é exatamente a quantidade de níveis que um átomo pode ter. No caso dessa distribuição eletrônica do elemento químico cálcio, a gente vai ter o 3s2, onde o 3 é o nível, como eu havia dito. Então, neste caso, o número quântico principal do elemento químico cálcio é igual a 3. Logo, N, que é a letra que representa o número quântico, é igual a 3.
O número quântico secundário, que também pode ser chamado de azimutal, ele é representado pelo subnível, que pode ser o S, P, D e F. Essas letrinhas, que são os subníveis, elas vão receber valores, que vai de 0 a 3. S é igual a 0, P igual a 1, D igual a 2 e F igual a 3. Pela distribuição eletrônica que nós fizemos, o último subnível é o S. Logo, S é igual a 0. Então, o subnível, o número quântico secundário do elemento químico cálcio é igual a 0. Logo, L é igual a 0. Aqui eu tenho um exemplo e eu quero saber qual vai ser o número quântico principal e qual vai ser o número quântico secundário do elemento químico ferro, que tem número atômico igual a 26. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui a gente vai ter 2, 4, 10, 12, 18. Para chegar em 26, ainda faltam 8. Eu posso ir para o outro nível, que é o 3D. 3D pode ter até 10 elétrons, mas eu não preciso de 10, eu preciso exatamente de 8 para completar 26 elétrons. Chegando aqui na distribuição eletrônica, a gente vai ter aqui o terceiro nível, com o subnível D e 8 elétrons. Nesse caso, o número quântico está relacionado ao último nível dessa distribuição eletrônica, que é esse daqui. O último nível é igual a 3, então, neste caso, a gente vai ter o número quântico principal desse elemento químico, que é o ferro, igual a 3. O subnível desse último nível pela distribuição eletrônica é o D. E eu falei que D tem o número quântico secundário igual a 2. Então, nesse caso, o número quântico secundário, ou azimutal, do elemento químico ferro é igual a 2. Bom, eu vou deixar uma lista de exercício anexado aqui nas descrições, para que vocês possam fazer e exercitar sobre números quânticos aí na casa de vocês.